Bom dia a todos, bom dia a todos no projeto EducaSUS. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Rodrigo Durante Soares, que ele é conselheiro do CREMESP, e ele vai estar comentando hoje sobre atestado médico. Como é sabido de todos, o EducaSUS é um projeto da Secretaria da Saúde, junto com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, a FEOSP, e a Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. E nós agradecemos a contribuição de todas as Santas Casas e instituições que estão interligados por videoconferência através do sistema EducaSUS. O sistema ele é interativo, então ao longo da apresentação o Dr. Rodrigo vai estar falando em torno de 10 a 15 minutos sobre o tópico de hoje, que é atestado médico, e vocês poderão fazer as suas perguntas levantando a mão pelo sistema de videoconferência, que nós vamos estar identificando e colocando no ar aqui para que o Dr. Rodrigo possa responder essas perguntas. Bom dia agora com você, Dr. Rodrigo. Bom dia, Dr. Sadal, bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite e em segundo momento eu gostaria de parabenizar pela iniciativa do EducaSUS. É a primeira vez, na verdade, que eu estou participando dessa videoconferência, mas já havia discussão sobre isso, a respeito disso no Conselho Regional de Medicina. É uma iniciativa fantástica, é uma prestação de serviços não só às Santas Casas, mas à comunidade como um todo, muito importante. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre atestado médico. Atestado médico, é importante a gente ter um enfoque um pouco além de um simples documento médico, e é isso que na verdade eu vou estar tentando abordar nesses 20 minutos. Acho que toda vez que a gente vai discutir um assunto, a primeira coisa é se é importante discutir esse assunto. Acho que é o item fundamental. Para isso, eu tentei elencar algumas coisas associadas ao atestado médico, algumas situações, para tentar trazer convicção da necessidade de se discutir atestado médico. Eu diria que em pelo menos 3 vertentes é importante a discussão do atestado médico. Primeiro, para a sociedade, é previsto em lei a discussão do atestado médico, a sua validade como instrumental jurídico na Lei 605, depois a gente vai estar discutindo um pouquinho a esse respeito, e a questão dentro das relações sociais, o fato do atestado médico gozar de uma fé pública, que é notória para toda a sociedade. Ao médico, pela própria apresentação que consta no PowerPoint, dá para ver que existe um bulário de resoluções, artigos, tanto dentro do próprio Conselho Regional e Federal de Medicina, como no Código Penal. Então, da importância do médico ter um domínio a respeito da discussão do atestado médico. E aos conselhos é extremamente importante. Daí, novamente, eu louvo a iniciativa da EducaSUS de estar trazendo essa discussão do atestado médico, porque a educação a esse respeito diretamente interfere a nossa atuação dentro dos conselhos. E em relação a isso, eu até gostaria de apresentar no final dessa discussão o número de expedientes gerados por esse assunto aqui no Conselho de São Paulo. Mais um dado para consolidar a importância de se discutir atestado médico. Inicialmente, uma breve definição. Existem várias definições para atestado médico, mas eu tentei compilar as definições mais generalistas, menos exclusivas. Acho que dentre as definições mais generalistas, acho que Genival Veloso de França, que é um grande bioeticista, conseguiu contemplar de maneira satisfatória. O atestado médico é um relato escrito e singelo de uma dedução médica e seus complementos. O que é isso? Decorre de um ato médico de uma maneira objetiva, simples, e além disso contempla as suas consequências. O ato médico e as suas consequências, de uma maneira muito simples e singela. E tem a finalidade de sintetizar o que resultou do exame feito de um paciente. Ou seja, daí nós vemos a primeira requisito de validade de um atestado médico. Ele sempre emana de um ato médico.
é a condição sine qua non para um atestado médico, emanar de um ato médico. E a partir daí nós vamos para os ramos objetivos das especificidades. Sugere um estado de sanidade, um estado mórbido, anterior ou atual, e aí segue um outro requisito de admissibilidade, que é o que em termos jurídicos nós chamamos de legitimidade material do atestado médico, que é o que? O atestado médico ele deve ser executado por um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de sua jurisdição. Esses são os principais dois requisitos de admissibilidade materiais de um atestado. A outra questão de legitimidade é a ideológica, que diz respeito ao conteúdo, que posteriormente a gente vai discutir um pouquinho. Uma coisa extremamente importante é a questão de que o atestado deve reproduzir com idoneidade as conclusões do ato médico. Por que isso é importante? Isso é importante não só para o conselho, que avalia as questões lícitas em relação a isso, mas isso é muito importante para a sociedade como um todo. O atestado médico é um instrumento poderoso, jurídico e social. Vamos dar um exemplo objetivo, prático. Quando se dá um funcionário, leva um atestado médico para a empresa, a priori ele goza de veracidade. A priori ele é considerado verdadeiro e, em geral, o empregador aceita com tranquilidade esse atestado médico. Nós conseguimos conquistar esse instrumento ao longo dos anos, ao longo de muitos anos, com muita luta. E isso acontece por quê? Porque dentro das relações sociais, o atestado médico ele sempre vem como a priori, com uma pressuposição de veracidade. E o Dr. Sérgio Biapina, ele fez uma colocação no seu livro de discussão de bioética a esse respeito, muito interessante, que uma declaração duvidosa no campo das relações sociais tem o mesmo valor de uma declaração falsa. Por isso que nós conseguimos ao longo dos anos dar esse respaldo social para o atestado médico. Isso é importante para médicos, isso é importante para a sociedade e devemos continuar batalhando por isso continuamente. Porque uma vez que a sociedade começar a ver o atestado com dúvidas, com receios, a sua utilidade social vai ser perdida. Não só a sua utilidade médica, mas a sua utilidade essencialmente, principalmente social. Bom, o atestado médico tem uma formatação pré-definida? Não, isso é importante, não existe uma formatação pré-definida para um atestado médico. Existem alguns quesitos que nós recomendamos para um bom atestado para que ele seja juridicamente aceito e eticamente lícito. Quais são eles? Que eu acho que é interessante, especialmente numa palestra como essa, para a gente, no sentido de orientar. É como uma diretriz, não que tenha que ser fechado em relação ao que eu estou colocando, mas são recomendações, diretrizes para o médico estar dentro do seu contexto, dentro da sua peculiaridade, está tentando atingir o melhor da ética e da juridicidade. Bom, é importante que todo atestado médico, se possível, tenha um cabeçalho. O que deveria ter esse cabeçalho? Qualificação do médico. O que é a qualificação do médico? Nome completo, especialização, se tiver como comprovar essa especialização, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, endereço aonde está sendo prestado o atendimento e forma de localização, contato, telefone, e-mail. Essa formatação de qualificação, se você está trabalhando em uma determinada instituição onde você tem um impresso pré-determinado, você não precisa colocar novamente. Isso normalmente já está contemplado.
Uma coisa importante mesmo nesses formulários pré-formatados é a questão da colocação do médico, especialmente da sua inscrição no Conselho Regional de Medicina. Se não tiver, principalmente nessas formatações institucionais. Ainda no cabeçalho, uma coisa que é importante, a gente não costuma dar muita atenção, é a qualificação do interessado. Quem que é o interessado? É o paciente ou o responsável legal, juridicamente legal do paciente. Como é que é essa qualificação do interessado? Seu nome completo e, de preferência, até como vou estar colocando que é o que reza a resolução do Conselho Federal a esse respeito, um documento de identificação do interessado, mostrando que aquele interessado é realmente a pessoa que está solicitando o atestado, e você tem como comprovar isso com um documento de identidade. Outra coisa extremamente importante num atestado de boa qualidade, tanto ética quanto legal, é a referência que o interessado solicitou aquele atestado e para qual finalidade. O outro quesito extremamente importante e muitas vezes polêmico é a questão do fato médico. É a questão de colocar o diagnóstico codificado ou não naquele atestado. Devo colocar? Posso colocar? O fato médico, conforme reza a própria resolução, eu vou estar me debruçando um pouquinho mais sobre ela depois, o fato médico vai ser colocado quando, no atestado médico, quando for uma justa causa, dentro do que está previsto no Código de Ética e no Código Penal, quando for dever legal do médico colocá-lo, ou quando solicitado pelo paciente. Isso se depreende da questão do sigilo. O sigilo pertence inicialmente ao paciente, essencialmente ao paciente. Então, se ele solicitar, você pode colocar o fato médico. A questão é que quando isso acontece, a recomendação é que isso seja transcrito no atestado, que foi solicitado pelo paciente. Houve a anuência específica da colocação desse fato médico. E a parte secundária do atestado, logo em sequência, é a consequência do fato médico. O fato médico é o diagnóstico da saúde ou da doença. A consequência é a interpretação do médico assistente a esse fato médico. E local e data, extremamente importante para dar veracidade ao atestado. Local e a data onde foi realizado o ato médico que deu consequência a esse atestado. Uma coisa extremamente importante, estou ressaltando, acho que vale a pena ressaltar pela sua importância, é que o atestado médico é válido. A prerrogativa dele, social, é que ele é válido e não pode ser recusado. Uma coisa extremamente importante e que é alvo de muitas discussões, a questão de negar ou alterar dados de um atestado médico, seja por um outro médico, na função de perito ou não. Uma coisa importante é que para médico, para nós médicos, também é válida a premissa de que o atestado a priori é válido. Ele goza de veracidade. Então, é considerado falta ética você simplesmente negar um atestado expedido por um profissional regularmente habilitado, de maneira confeccionada de uma maneira legítima. O que se pode ser feito à luz daquele atestado médico é negar aquele fato ou reduzir um período de licença eventualmente concedido, mas para se fazer isso, nós temos uma prerrogativa. Temos que examinar o paciente, solicitar que outro colega examine o paciente ou seja feita uma junta médica. Para, a partir daí, negar aquele atestado ou reduzir o período de licença. Porque nesse caso você não vai estar negando a veracidade daquele atestado.
Você vai estar discutindo a validade daquele atestado. A validade daquele atestado através de um outro ato médico. Pelo próprio médico que está negando ou alterando o período de licença por uma junta médica designada ou outro médico designado para esse fim. Mas somente a partir daí. Aí não se trata de um ilícito ético, porque você não está negando, você não está colocando em dúvida a veracidade do atestado, e sim questionando a validade através de outro ato médico. Uma coisa importante, deve ser evitado, por mais sincero que seja o médico, existe um conflito de interesse, então deve ser evitado para familiares e para si próprio. Para familiares deve ser evitado, para si próprio não deve ser evitado. Não é vedado realizar atestado para si próprio. Uma vez que um atestado emana de um ato médico, como é que eu vou executar um ato médico em mim mesmo? Não há como justificar. Para familiares existe um claro conflito de interesse, então nós sugerimos, orientamos evitar para esses casos. Data do atestado, isso é uma coisa extremamente importante para atestar a veracidade do mesmo, uma questão extremamente complicada, que é antijurídica e é um ilícito ético, atestar com data posterior ou anterior à execução do ato médico. O atestado deve ter data equivalente ao ato médico praticado. Ato médico esse que está registrado em prontuário. Todo ato médico exige registro em prontuário e ato médico, seu consecutivo registro no prontuário médico naquela mesma data. Atestado parcial. O que é o atestado parcial? Pelo próprio nome diz, ele não goza de todas as prerrogativas de um atestado. É aquela questão da justificativa das horas não trabalhadas em virtude da assistência médica. É o paciente que vai num consultório e por conta disso perde horas de trabalho, o paciente que foi realizar determinado exame e por isso perdeu algumas horas no seu trabalho. O médico pode fazer esse tipo de atestado parcial? Pode, sem dúvida nenhuma. Esse atestado tem fé, ou seja, você está atestando um fato que realmente ocorreu. A questão é se juridicamente ele vai ter validade para justificar a ausência do funcionário. A priori não, isso vai emergir da interpretação do empregador. Entretanto, você não estará cometendo um ilícito ético ou legal fazendo um atestado parcial. Aqui só fazer algumas pinceladas em relação à legislação, porque é importante conhecer a legislação, mas muitas vezes se debruçar de maneira esmiuçada não é tão interessante. É a questão que dá corpo à importância na sociedade do atestado médico. Nós temos uma lei, a 605 de 1949, que entra dentro das leis da consolidação, da consolidação das leis do trabalho, em que garante ao trabalhador, tendo doença comprovada através de atestado médico, o abono a respeito da remuneração por conta da falta em relação aos seus dias de trabalho. Isso está previsto, artigo 6º, parágrafo 2º, lei 605 de 49. Surge daí o início da importância, da consolidação da importância do atestado médico para a sociedade. E a empresa, ela responde às sanções previstas também nessa mesma lei, caso ela não aceite, não abone o funcionário gozando desse benefício, desse atestado em relação à sua ausência por conta da sua doença, por conta da sua afecção. Uma coisa interessante é a seguinte, que são duas contestações, muitas vezes nós somos questionados pelos pacientes e nós ignoramos certas questões. Que o paciente fala o seguinte: olha doutor, se o atestado não for assim ou não for assado, a minha empresa não vai aceitar.
E aí, o que eu faço? Primeiro, isso pode acontecer? Sim, pode. Por quê? Um atestado pode ser eticamente válido, mas legalmente inválido. Ele é verídico, goza de veracidade legal, mas pode não ser válido. Válido dentro das formas da CLT. Neste caso, você não comete nenhum ilícito ético ou legal. Entretanto, a empresa pode se dar ao luxo de não aceitar aquele atestado no sentido de fazer o abono em relação à ausência daquele trabalhador. Em relação a isso, infelizmente, eu vou depois colocar alguns pontos dessa validade na forma da CLT. Algumas coisas avançaram muito em relação à questão do artigo 5º da Constituição Federal, que é a questão da liberdade individual. Infelizmente, alguns quesitos da CLT, principalmente quando nós vamos fazer a interface com a área médica na confecção de atestados médicos, não avançou tanto em relação a essa questão das liberdades. E entra aí justamente o choque da validade ética e a validade legal do atestado médico. Em relação a isso, eu vou dizer dois aspectos. Primeiro, quando que a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico para abonar aquela falta do trabalhador? Não está previsto nessa mesma lei, parágrafo 2º. A doença será comprovada mediante atestado de médico da empresa. Ou seja, se a empresa tem um médico designado para essa função, ela só precisa aceitar o atestado médico daquele médico da empresa. Isso é fato. A validade legal dentro da CLT prevê isso. Mas e aí? Se o paciente trabalhador passou por um médico assistente, como é que ele vai fazer com aquele atestado que foi emitido pelo médico assistente? Aquele atestado emitido pelo médico assistente vai ter validade dentro daquela convicção do médico da empresa. O médico da empresa, ele pode subscrever totalmente aquele atestado emitido pelo médico assistente, ou ele pode subscrever parcialmente ou negar. Mas nesse caso, ele vai ter que executar um ato médico. Ele vai ter que examinar o paciente ou determinar que alguém o faça, uma junta médica, um outro médico ou ele próprio, e a partir desse ato médico, ele pode negar esse atestado original do assistente ou subscrevê-lo parcialmente, por exemplo, reduzindo o número de dias. Se não houver naquela empresa um médico da empresa, aí a empresa é obrigada por essa mesma lei a aceitar atestado de médico de instituição da Previdência Social a que esteja afiliado o empregado. Vejam, essa lei é de 1949, onde existia o Instituto da Previdência Social também responsável pela saúde. Na verdade, aonde se vê médico da instituição de Previdência Social, isso abarca hoje o SUS, é o médico do SUS. Então, na ausência do médico da empresa, é obrigado a empresa a aceitar atestado de médico assistente, subscrevê-lo completamente, de médico regularmente inscrito que tem executado esse ato médico do SUS. E não existindo estes na localidade, aí médico de sua escolha, médico particular, etc. e tal. Antes só de ir para o Código de Ética, os artigos que estão evocados a respeito do atestado médico, uma outra questão da validade legal, não ética, do atestado médico, de acordo com a CLT, é a questão da codificação, do diagnóstico, codificado ou não. Porque nós enfrentamos aquela questão do sigilo. É muito complicado isso, porque por um lado,
que nós discutimos. Não, tá, o atestado pode conter o diagnóstico codificado ou não, desde que o paciente conste o assentimento do paciente. Verdade. E se não for interessante para o paciente haver esse assentimento? Por exemplo, o diagnóstico seja algo que implique o futuro, seja profissional, seja dentro da sua liberdade individual. Por exemplo, diagnóstico de alcoolismo, um diagnóstico de uma doença infecto-contagiosa, uma doença como o SIDA, por exemplo. Não é interessante para aquele empregado que conste esse diagnóstico. Ele pode até autorizar, mas não é interessante para ele, no contexto social, aonde ele vai apresentar esse atestado. E aí, como trabalhar com isso? É complicado. Primeiro, digamos que na verdade seja um contexto de uma empresa. Primeira coisa, em relação à validade, a lei só garante que o atestado seja válido dentro da CLT se ele tiver o diagnóstico codificado. Então, se não tiver o diagnóstico codificado, a empresa não é obrigada a aceitar abonar a falta daquele trabalhador. Uma empresa que tem um médico do trabalho, ele aceita aquele atestado, ele tem que avaliar aquele atestado do médico assistente e ele isso pode ser amenizado, esse problema social que não foi avaliado quando da consolidação das leis do trabalho, ele pode ser amenizado da seguinte forma: recomendamos que o médico do trabalho, ao se dirigir ao empregador, simplesmente se atenha ao fato de que aquele trabalhador está apto ou não, total e parcialmente, por quanto tempo. É isso que nós esperamos do médico da empresa que recebe esse tipo de atestado codificado pelo médico assistente. É isso que nós esperamos. O problema é quando nós temos empresas que não têm médico do trabalho. O atestado vai ser apresentado diretamente ao empregador. Aí, infelizmente, não temos como sair dessa situação. Nós temos que ter autorização expressa do paciente para colocar essa codificação, mas muitas vezes o paciente acaba se sentindo coagido a autorizar essa colocação, apesar do seu desinteresse nessa lide, para que ele tenha um abono das faltas. Mas isso, infelizmente, não é um problema da nossa alçada. Nós podemos lutar, eventualmente, politicamente, para tentar acomodar essa situação social, mas infelizmente nós podemos nos respaldar eticamente com isso, mas o paciente fica socialmente não livre, não gozando de todas as suas liberdades individuais. Na resolução, agora a resolução 931 de 2009, é a resolução do Código de 2010, aquele que foi aprovado em 2009 e entrou em vigor a partir de 2010. Existem 4 artigos que se referem diretamente, dentro do capítulo de documentos médicos, ao atestado médico. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada em relação ao consolidado do Código de 88. Apenas foi consolidado e reiterado o aspecto bioético e a importância do atestado médico e como o médico deve enfrentar a questão do atestado médico. Resumidamente, a questão de expedir atestado médico sem ter praticado o ato que o justifique, que seja tendencioso quando não corresponde à verdade, simplesmente sintetiza aquela discussão de que o atestado médico deve emanar de um ato médico, necessariamente, e deve gozar de veracidade. Jamais pode ser utilizado como forma de obter vantagens, conforme disposto no artigo 81. O artigo 82, ele fala de uma situação mais específica, que é aquela questão de usar formulário de instituição pública para prescrever ou atestar fatos verificados em clínica privada. E o artigo 91, que da obrigatoriedade do médico de atestar
atos executados no exercício profissional. Se o paciente solicita, o médico é obrigado. É obrigado. Foi retirado o parágrafo da questão de que isso não importa em majoração adicional ao paciente pela confecção do atestado. Mas isso foi excluído não porque isso não esteja sendo mais válido, é porque isso é óbvio. Isso seria uma redundância. É óbvio que o atestado médico faz parte do ato médico, você não pode cobrar especificamente por conta disso. A resolução que fala um pouquinho mais, que também é válida, porque nós temos o artigo que especificamente no Código de Ética Médica se refere às resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina, que dá validade a isso no sentido de responsabilidade ética a todos os médicos. A resolução que normatiza os atestados médicos, ou seja, que dentro das situações tenta prever as situações específicas do atestado médico, tenta se debruçar a respeito disso, é a resolução de 2002. Basicamente contempla aquilo que a gente tinha discutido já, que é a questão de que o atestado deve ser registrado em alguma ficha própria, no prontuário do médico do paciente, necessariamente. O atestado médico só tem validade se ele está registrado em prontuário médico, conforme está previsto nesse artigo 2º da Resolução CFM de 2002, é 1658. O artigo 4º e seu parágrafo 2º é algo que eu chamo a atenção. No Conselho, eu acabo tendo contato com situações de constrangimento do médico, justamente por falta de atenção, que eu chamo a atenção, não é algo habitual que o médico acaba fazendo, mas que é importante, que é a questão da exigência de prova de identidade. E o parágrafo 2º vai além, colocar no atestado médico os dados da prova de identidade que você consultou. Se é o RG, constar o RG do colega examinado, do paciente examinado naquele atestado. A questão do artigo 5º consolida, dá respaldo ao médico a questão de colocar o fato médico, o diagnóstico codificado ou não. As situações em que ele está autorizado, a justa causa, o dever legal e a solicitação do próprio paciente. E o parágrafo único é muito claro, também chega, infelizmente, muitas dessas situações ao Conselho Regional de Medicina, por isso é importante apresentar isso no espaço educativo, que é a questão de que essa concordância não deve ser tácita, deve estar prevista, bem expressa no atestado. Ainda nessa mesma resolução, isso acho que deve ser uma coisa importante, principalmente para os médicos peritos, que os médicos somente devem aceitar atestados para avaliação de afastamento de atividades quando emitidos por médicos habilitados ou de odontólogos, nos termos do caput do artigo. Porque muitas vezes o médico perito ou médico do trabalho acaba se debruçando sobre diversas fontes de atestado para fazer a sua convicção. Sem dúvida nenhuma, esses são os únicos dois profissionais que, por lei, podem emitir atestados para afastamento de atividade de trabalho. Os outros profissionais podem emitir outros tipos de atestado, de atuação coadjuvante em relação ao ato ou de assistência em relação ao ato. Mas ao ato propriamente dito, apenas médicos odontólogos podem fazê-lo dentro das suas competências para proporcionar afastamento de atividades de trabalho. Então, por isso, muito cuidado aos colegas que trabalham com medicina do trabalho ou médicos peritos. Bom, uma coisa extremamente interessante e polêmica é a questão da interface entre atestado médico e perícia médica. Isso, assim como outros aspectos, foram evoluindo essa discussão bioética dentro dos próprios conselhos. O Conselho de São Paulo contribuiu muito ao longo dos anos dentro dessa discussão.
Eu cito, por exemplo, a resolução CREMESP 16 de 2005, que está revogada, é importante, ela está revogada. No seu artigo 8º, ela fala que o atestado ou relatório médico, para fins de perícia médica, deve conter apenas informações sobre o diagnóstico, os exames complementares e a conduta terapêutica proposta e as consequências da saúde do seu paciente. Notem que nessa resolução CREMESP 126 de 2005, que visava a normatização dos procedimentos destinados à perícia médica, ele restringia a conduta do médico assistente, no sentido de não teça considerações em relação ao afastamento do paciente, deixe essa atribuição para o médico perito. Só que a discussão que surgiu a partir daí é a seguinte: ora, isso não faz parte da própria conduta terapêutica e consequência à saúde do paciente? É por isso que essa discussão bioética amadureceu ao longo do tempo. Amadureceu ao longo do tempo e levou a uma nova resolução após várias discussões, uma resolução CREMESP do Conselho de São Paulo, propriamente dito, já em 2007, 167 de 2007, onde no seu artigo 8º, ele revoga, no seu artigo 1º, ele revoga o artigo 8º dessa resolução que eu acabo de citar, onde ele fala que o atestado deverá conter informações conforme foi colocado e pode sugerir afastamento, readaptação ou aposentadoria, ponderando ao paciente que a decisão caberá ao médico perito. Ou seja, ele coloca que a discricionalidade do médico assistente está mantida. Pondera, porém, que a competência do médico perito está assegurada. Está assegurada a competência do médico perito, mas a discricionalidade do médico assistente também está preservada, no sentido da sua avaliação do estado de saúde ou doença do paciente, da sua consequência, inclusive para suas atividades profissionais. Mesmo porque a atividade profissional e a doença do paciente, em alguns contextos, podem consistir de um binômio que é indissociável. Então, por isso, nós colocamos nesse momento as competências de maneira clara e sem que essas competências discriminadas interfiram na execução profissional um do outro. E esse consolidado do Conselho Regional de São Paulo acabou contribuindo para esse entendimento dessas competências discriminadas e que não interferem na liberdade profissional de cada um das partes, médico perito, médico assistente. Isso foi consolidado na resolução de 2008. A resolução CFM de 2002 falava a respeito do atestado médico, mas não entrava nessa questão da interface médico-assistente e médico-perito. Essa resolução de agosto de 2008, no seu artigo 3º, parágrafo único, aí ela vem contemplar essa discussão que São Paulo foi amadurecendo, no seu inciso 6º do parágrafo único. O provável tempo de repouso estimado necessário para sua recuperação, que complementará o parecer fundamentado do médico perito. Ou seja, ele deixa bem claro as funções de cada um e a liberdade de cada um e a importância de cada um desse exercício. Aqui, importante, eu coloquei dentro da jurisprudência que abraça o atestado médico, o Código Penal, extremamente importante. A questão da falsidade ideológica. Ao contrário do que a gente tem, a falsidade ideológica não é a questão de quem assinou o atestado, não é isso. A falsidade ideológica está associada a um conteúdo inverídico. O conteúdo inverídico que corresponde à falsidade ideológica. A falsidade de quem emitiu o atestado, ou seja, um profissional que não é médico fez um atestado, é um crime a falsidade é material do atestado. Na questão da falsidade ideológica, ou seja, o médico atestou algo que essencialmente é inverídico, um ato médico que é inverídico,
nesse caso ele pode ser capitulado no artigo 302 do Código Penal. Dá no médico, no exercício de sua profissão, um atestado falso. A pena é de 1 mês a 1 ano. E o parágrafo único agrava. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Só um detalhe, isso vale para atestados médicos em geral. Na verdade, se isso for declaração de óbito, ainda o Código Penal é mais severo, porque daí vai entrar no artigo 299, que a pena, inclusive, a gente não vai entrar nessa seara, mas a pena, inclusive, é maior. Aqui, dentro da importância do estudo desse assunto para os conselhos em geral, e da importância do conselho praticar, participar de atividades educativas a esse respeito, se refere, e também de alerta aos colegas, é um estudo que nós fizemos a respeito dos processos éticos profissionais, segundo o assunto, um levantamento que o CREMESP fez de 2000 a 2008. Em vermelho estão aqui nessa coluna da esquerda os assuntos que geraram processos dentro do Conselho e aqui o número de processos nesse período. Em vermelho estão assinalados as principais causas que ensejaram processos. Assinalado aqui, com esse círculo, 122 processos, em vermelho assinalado porque foi uma das principais causas nesse período, foram ensejados esses processos por ilícitos éticos relacionados a atestado médico apenas. Para finalizar, algo um pouco, é uma tirinha que eu tirei da internet, que é uma pequena gozação nessa época de Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, mas tira uma liçãozinha importante. O atestado médico ele tem duas partes, uma principal e uma secundária. A parte principal é o ato médico. A essência do atestado é o ato médico. É a constatação de um estado de doença ou de saúde. A parte secundária do atestado é a consequência disso. O tempo de afastamento, se vai haver afastamento ou não a partir disso. No caso, o colega encontra-se sob licença médica por motivo de inchaço na cabeça e inflamação nas glândulas lacrimais, em decorrência de forte queda para a segundona. É uma constatação. Isso, em nenhum momento, o médico será, tanto em termos jurídicos quanto éticos, ele vai ser questionado a respeito dessa parte do atestado, que é a essência do atestado. A consequência é uma interpretação do médico. É uma interpretação. Tanto em termos jurídicos quanto éticos, ele não pode ser questionado por essa segunda parte, que é que o torcedor deverá ficar em casa, escondido por 7 dias, para curar-se da desidratação causada por intensa crise de choro. Isso eu acho que é a última lição importante dessa discussão, de que é a essência do atestado que será cobrada do médico, em todos os sentidos, éticos e legais, e não a sua interpretação para aquele ato médico realizado, efetuado. Bem, quero agradecer ao Dr. Rodrigo Durante Soares sobre a sua apresentação sobre atestado médico. Eu não tenho algumas perguntas aqui e também vou abrir para discussão em videoconferência. A primeira delas é a obrigatoriedade ou não do carimbo médico no atestado, uma vez que é muito mais fácil hoje em dia fazer um carimbo. Você vê muito carimbo sendo feito sem necessidade de checar se quem está solicitando o carimbo é médico ou não é médico. Então, a primeira pergunta é exatamente isso. E muitas vezes o carimbo é tão disponibilizado que você vai em qualquer estabelecimento comercial, pede um carimbo de qualquer titulação e eles te fazem o carimbo também. E aí vem um contrassenso também em relação a isso. Por quê? Você sabe que o carimbo, muitas vezes, ele é falsificado de forma bem fácil aqui no centro de São Paulo. E algumas instituições, no entanto, ainda mais do que uma assinatura do médico, toda a identificação ainda pede o carimbo. E sem carimbo, e volta a documentação. Então, obrigatoriedade ou não, primeiro, do carimbo. Tá joia.
Sadal, em relação a isso, primeiro eu vou falar em relação ao atestado médico, eu falo rapidinho sobre outros aspectos do carimbo. Em relação ao atestado médico, em termos éticos, o que é exigido que esteja de maneira muito clara colocado o nome completo do médico, seu número de inscrição no conselho de sua jurisdição, e isso junto com a assinatura. Em termos éticos, é a única coisa que é exigida. Em relação ao atestado médico da parte legal, a gente tem que remeter a não só a CLT, mas como a portaria ministerial da Previdência Social, que fala a respeito a portaria ministerial que fala a respeito do como deve ser essa obrigatoriedade do empregador estar utilizando esse atestado. Nessa portaria não existe a figura do carimbo, existe a figura do atestado médico com veracidade, emitido por médico regularmente habilitado. Não existe, então, o empregador, por exemplo, exigir o carimbo do médico, isso não existe. Não existe respaldo nem ético, nem legal. Em relação ao prontuário e a receitas, por exemplo, e solicitação de exames, eu diria o seguinte, Sadal, em termos éticos, o Conselho Nacional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina por extensão, não solicita, não há qualquer obrigatoriedade do médico acostar um carimbo, justamente por todas as considerações que você já fez. Para nós é suficiente e muitas vezes até melhor, de próprio punho, o nome do paciente, o nome do médico, o número de inscrição e a sua assinatura. Você pode utilizar o carimbo, não há nenhum problema, mas não há essa obrigatoriedade. O problema é o seguinte, mas o que acontece é que é exigido em algumas instituições que além disso haja o carimbo, senão não vai aceitar a receita, senão não vai aceitar nem solicitação de exame. Solicitação de exame. O problema é que daí a gente entra numa outra jurisdição. O Conselho de Farmácia exige o carimbo para que seja aviada a receita. Então, para medicação, para farmácia. Né? Exatamente. Você precisa do carimbo. Agora, não basta então um nome legível, numa folha até com papel timbrado com o teu nome. Precisa ter o carimbo. Você não vai ser imputado eticamente por isso. Você não vai ser imputado legalmente por isso. Mas o farmacêutico ele tem todo o direito a não aceitar aquilo. Por quê? O conselho, a sua jurisdição, o conselho de farmácia exige. Agora vamos para o outro lado. Solicitação de exames. Normalmente muitas vezes você pede exame e volta o paciente com a solicitação porque não tem o carimbo. Esse é um fator. RH também. Você muitas vezes dá um atestado para um paciente e tem o teu nome legível ali num papel timbrado, vai para o setor de RH de determinado serviço e volta porque não tem carimbo também. Aí nessa situação, como é que... Então, o atestado, como eu falei, o atestado não tem, na verdade... não existe essa obrigatoriedade. Não é obrigatório carimbo no atestado médico. Não existe nome legível que é obrigatório. Exatamente, não está escrito em nenhum lugar. Ninguém está autorizando. Para você recusar um atestado, você tem que ter certos pré-requisitos. E na verdade, como eu coloquei na CLT lá, tem o artigo 12 em relação às sanções previstas a quem recusa o atestado. Ele só pode recusar o atestado se ele não tiver em conformidade com o que está descrito na lei e na portaria. Em relação à questão dos exames solicitados, aí entra naquela mesma questão das receitas. O bioquímico ele pode se recusar a realizar o exame porque dentro da jurisdição dele é exigido que haja o carimbo para que ele possa proceder ao seu ofício. Infelizmente nós não podemos entrar na jurisdição em relação a outros conselhos profissionais. Então, outro ponto também é a declaração de comparecimento, que eu acho que é um documento, e o atestado médico, que é outro documento. Declaração de comparecimento. Declaração de comparecimento é aquele slide que eu coloquei do atestado parcial. É o atestado parcial. Você tem diferença você escrever declaração e colocar atestado? Tanto em termos éticos quanto jurídicos, não tem diferença nenhuma. É o conteúdo dele que diz se ele é um atestado médico integral ou parcial. Você pode fazer um atestado parcial? Pode. Existe uma formatação pré-definida recomendada? Não. A única coisa que a gente recomenda é prudência em relação ao atestado parcial. Já que o documento médico tem fé pública, ateste aquilo que você pode realmente confirmar. O que eu acho importante ressaltar é quando você dê um atestado de comparecimento,
você faça por um período que você possa realmente comprovar aquela ausência do paciente e coloque isso no prontuário. Se isso vai ter algum valor para o empregado ao apresentar para o empregador, é outra questão. A declaração de comparecimento é obrigatória para preenchimento pelo médico, ele pode ser preenchido por outro profissional de saúde que não seja médico. Por exemplo, os pacientes muitas vezes fazem a ficha numa secretaria de atendimento, numa área que faz a primeira parte do cadastramento do paciente ou da ficha, e lá tem muitas vezes hoje recursos de informática onde faz o horário de atendimento, tudo mais, é o horário que o paciente sai. Perfeito. Ele precisa ser feito pelo médico ou pode ser feito por outro profissional? Excelente pergunta, Sara. O atestado, essa declaração de comparecimento é um atestado parcial. Ele não tem os requisitos de um atestado médico, por isso não precisa ser necessariamente ser feito por um médico. Como eu coloquei, outros profissionais que não o odontólogo, não o médico, eles podem emitir atestados do quê? De coadjuvante, um atendimento coadjuvante, de assistência no atendimento. Isso qualquer profissional pode fazer, porque isso nada mais se trata do que uma assistência ao atendimento. Então, esse tipo de atestado parcial, que é a declaração de comparecimento, não há óbice nenhum. E em termos legais também não vai ter nenhuma diferença em termos de validade quando o empregado for apresentar ao empregador. Tá. E tem que ser exatamente do horário do atendimento médico e não do horário do período que o paciente ficou no hospital. Ou, por exemplo, ele chega no começo da manhã e fala que foi embora, foi atendido no final da tarde. Fica todo esse período ou não, no horário do atendimento? Eu diria o seguinte, nós temos que ter muito cuidado. Infelizmente, apesar de 99% das pessoas gozarem de boa fé e utilizarem para requisitos, para finalidades nobres, 1% acaba colocando não só o médico individualmente numa situação complicada, mas toda a sociedade, uma vez que põe em dúvida os atestados. Então, não é uma questão de ser chato, digamos assim, mas ateste aquilo que você pode atestar. Por exemplo, se você só pode ter certeza que o paciente esteve ali na sua frente durante a consulta, ateste nessa declaração de comparecimento apenas isso. Se a enfermeira, na pré-consulta, pode atestar, pode com convicção dizer que o paciente esteve lá das 8 horas ao meio-dia aguardando a consulta médica, então faça essa declaração. Está respaldada legalmente, tranquilamente. Agora, se você não pode, com certeza, baseado apenas na fala do paciente, dizer com certeza que ele esteve durante aquele período no hospital, não o faça. Mesmo porque daí você cai no artigo 299 do Código Penal e no seu parágrafo único, que é não só expedir documentos falsos, inverídicos, mas também dentro do exercício como um funcionário público, muitas vezes, que se agrava até a pena. Então, o que eu recomendo é o seguinte: se você só pode dar certeza durante a consulta, dê só o período da consulta. Provavelmente, na pré-consulta, vai ser conseguido atestar no comparecimento um período maior, no sentido de que o paciente chegou, ele foi acomodado tal horas e saiu da pós-consulta tal horas. Porque, não sei se você teve alguns casos CRM de problema de declaração de horário, né? Com certeza, não só no CRM, mas eu soube também na Justiça Comum. É utilizado como prova emprestada, não só em processos cíveis, mas processos criminais também. Que o paciente declara que estava no hospital nesse momento e fica essa... Exatamente. Tá. Isso que eu queria deixar bem claro. Outra coisa também, quando o médico pode negar o atestado de óbito, porque muitas vezes é chamado para dar um atestado de óbito. Perfeito. Ele não foi o prestador de serviço. Perfeito. Muito bem. A gente não falou um pouco de atestado de óbito porque senão o tema ficaria muito abrangente. Mas pontualmente é o seguinte: quando o médico pode se recusar com certeza a emitir o atestado de óbito. Vamos começar quando ele não deve emitir o atestado de óbito. Quando nós temos uma morte de causa suspeita violenta ou causa externa. Vamos dar um exemplo. Suspeita de causa violenta.
Chega um paciente encaminhado para um pronto-socorro, chega falecido, hematomas, ou pelo relato de familiares, ou de amigos, ou de espectadores, existe uma suspeita de uma morte violenta. O médico deve encaminhar para o IML, jamais emitir o atestado de óbito. Suspeita é uma causa externa, por exemplo, uma intoxicação. O paciente fez uso de uma dose, sei lá, elevada de comprimidos de barbitúrico e por isso ele faleceu. Não é uma causa violenta, mas é uma causa externa. Ele deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. O paciente entrou no pronto-socorro por uma intoxicação, ficou 30 dias, depois foi para a UTI, ficou mais 30 dias e faleceu por complicações. Não deve emitir o atestado de óbito, porque a causa fundamental que levou ao óbito foi uma causa externa. Ele foi atropelado e depois de 90 dias, depois de várias cirurgias, ele morreu de uma pneumonia. Mas a causa fundamental foi uma morte violenta. Deve ser encaminhado para o IML. Que outro contexto ele não deve emitir o atestado de óbito? Por exemplo, na capital. Na capital nós temos um serviço de verificação de óbito. Como nós temos um serviço de verificação de óbito, se nós recebemos um paciente, por exemplo, no pronto-socorro, chegou morto, nós não sabemos, esse paciente, por exemplo, aqui na Santa Casa, esse paciente não é da Santa Casa, chegou já em óbito no pronto-socorro da Santa Casa. Como é que você pode dizer com certeza, com convicção, qual foi a causa daquele óbito? Não tem como. Então você não pode e não deve atestar o óbito nesse caso. E como você tem um serviço de verificação de óbitos, isso vale para as localidades que têm serviço de verificação de óbitos, como aqui na capital, você deve encaminhar para o SVO para lá ser constatada a causa de óbito e lá ser emitido o atestado de óbito. Que mais? Que você não precisa fazer o atestado de óbito. Você não precisa fazer o atestado de óbito se, por exemplo, aí nós vamos falar dos casos que você precisa fazer o atestado de óbito. Você precisa fazer o atestado de óbito se a causa de óbito não é natural, não é externa, não é violenta, se ela é conhecida. A causa natural é que o paciente já tem algum diagnóstico. Exatamente. Já tem um diagnóstico, a evolução dessa doença. Exatamente. Acabou vindo com óbito. O óbito é uma evolução dessa doença que já é conhecida. Se você é médico assistente do paciente e a causa é conhecida, você deve fornecer o atestado médico. Se a causa do óbito é conhecida, e você é médico assistente, você deve fornecer o atestado. Se você está numa localidade em que a causa do óbito é desconhecida, mas não tem SVO, o que você deve fazer? O corpo é encaminhado para o serviço público pertencente ao SUS daquela cidade. Aí o médico que atende no SUS ou que está de plantão no SUS naquele dia, se não tem nenhum serviço de SVO e a causa é desconhecida, você deve fazer o atestado de óbito. Se naquela localidade pequeníssima, acho que em São Paulo isso não deve acontecer, mas em alguma outra localidade, você não tem nenhum tipo de serviço de saúde público, mas você tem um médico particular que atende lá e teve um óbito, se não tem serviço público de saúde, quem dirá um SVO? Tem um atestado, tem um óbito de causa desconhecida, esse médico, mesmo não vinculado ao serviço público, tem a obrigação de fornecer o atestado, a declaração de óbito. Eu queria vir também para videoconferência, eu acho que muitas pessoas estão aí, são profissionais de saúde, outros são gerentes ou funcionários de RH que também queiram fazer uma pergunta em relação ao que checar no atestado, claro, no atestado médico ou não. Tá? Perfeito. Quer passar a pergunta? Não sei se alguém tem uma pergunta voluntariamente. Passa a pergunta para Barretos, alguma pergunta de Barretos? Bom dia, equipe de Barretos. Nenhuma pergunta, Barretos. Piracicaba. Uma pergunta de Barretos, então passar para o pessoal de Piracicaba. Bom dia, equipe de Piracicaba. Alguma pergunta em relação ao atestado? Médicos?
dia. Não, acho que perguntas não. A exposição do Dr. Rodrigo foi bem clara e apenas agradecemos. Obrigada. Deixar voluntariamente para as pessoas que querem perguntar pelo sistema IPTV, para a videoconferência. Caso não tenha mais perguntas, eu tenho uma pergunta aqui em relação a checar o atestado médico. Perfeito. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina tem uma base de dados para você checar se aquele atestado com o nome daquele médico pertence a uma base de dados dos médicos do Estado de São Paulo? Nós temos uma base de dados com os médicos regularmente inscritos. Tem como você checar se aquele, no site do CREMESP... No lado prático, eu estou com um atestado, eu sou, por exemplo, um gerente de RH, e estou diante de um atestado médico. Perfeito. Como é que eu checo a veracidade, ou se esse atestado aqui, o nome do médico, e as informações ali estão corretas? Muito fácil. Site do CREMESP, www.cremesp.org.br. Nesse mesmo site tem um link a respeito de médicos inscritos. Com esse link de médicos inscritos, você pode fazer consulta por nome ou por número do CRM. Aí você tem o nome completo da pessoa, o CRM completo da pessoa, o status, se o CRM dele está ativo ou inativo, e tem a fotinha do colega, que foi uma iniciativa interessante para auxiliar gerentes de RH, diretores clínicos, diretores técnicos, para esse tipo de checagem depois daquela iniciativa daquele grande recadastramento. Então todos esses dados podem ser conferidos lá no site do CREMESP. Bom, equipe de Marília, fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Por favor, nós trabalhamos no hospital psiquiátrico. Quem é que poderia elaborar o atestado de óbito? Um atestado de óbito, perfeito. No caso, no hospital psiquiátrico, salvo melhor juízo, são pacientes que normalmente têm internações prolongadas. Então são pacientes que normalmente têm o quê? Têm um diagnóstico conhecido. Não só o psiquiátrico, mas das patologias de base. Então nós temos duas possíveis situações. O paciente falece por uma complicação dessa patologia de base já conhecida, e nesse caso o médico assistente do paciente não só pode, como deve, tem obrigação de fornecer esse atestado de óbito. No caso, se for durante a noite, durante um plantão, o plantonista ele tem condições de fazer a checagem do prontuário, ver que tem esse diagnóstico estabelecido, e baseado na sua avaliação clínica, ele chega à conclusão de que aquele óbito foi decorrente de complicações daquela causa base. Aí o plantonista fornece o atestado de óbito. No caso, se o óbito, na verdade, apesar de patologias de base conhecidas, não se consegue identificar como uma complicação das doenças que ele já tinha conhecidas, aí tem que ser encaminhado para o SVO, nas localidades onde tem SVO, tem que ser encaminhado para SVO, para lá está sendo notificado, está sendo feito a constatação da causa mortes e daí a confecção do atestado de óbito, nesse caso. Eu queria até fazer uma nova pergunta pensando na situação do hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico, eventualmente eu encontro um paciente morto. Perfeito. Eu não sei se foi suicídio ou se foi alguma outra causa, né? Como é que eu proceder? Porque realmente fica meio complicado, em algumas situações psiquiátricas, saber se o paciente suicidou ou não foi suicídio. Eu diria o seguinte, Sadal, apesar de você poder ter certas evidências, sugestões, se a morte foi de causa externa ou violenta, eu acho que isso na maioria dos casos existem indícios, mas eu diria o seguinte, digamos que persista a dúvida. Na dúvida, não é errado você encaminhar ao IML. O que é o errado? O errado é você ter a suspeita, a dúvida e não encaminhar. Voltando para a equipe de Marília, eu não sei se a resposta foi dessa forma que você está esperando ou alguma outra pergunta. É só. Quero passar também para a FEOSP. Bom dia, equipe da FEOSP. Uma pergunta em relação ao atestado? Bom dia, doutor Sadal. Bom dia, doutor Rodrigo. Eu tenho duas dúvidas.
Eu já encontrei em vários estabelecimentos de saúde, na entrada do pronto-socorro, um papel escrito assim: não fornecemos atestado médico, só declaração. Eu queria saber a legalidade disso, se isso está certo. E no funcionário que trabalha no estabelecimento de saúde, a empresa, no caso o hospital, ele pode se recusar a receber um atestado desse funcionário que vai passar em outro médico que não da instituição onde ele trabalha? Boas, excelentes perguntas. Bom, a primeira questão a respeito do aviso não fornecemos atestados médicos, isso está frontalmente oposto às disposições do Código de Ética Médica. Está ferindo frontalmente o artigo 91 do Código de Ética Médica. Não só a resolução CFM 2002, mais do que isso, dentro do ordenamento jurídico, algo mais importante, que é o próprio Código de Ética Médica, o artigo 91, frontalmente. Não existe respaldo nenhum ético para que se faça esse tipo de declaração. Dentro do recinto da solidão do consultório, isso já é deplorável, isso já é condenável. Pior ainda de uma maneira pública dessa forma, de uma maneira institucional. Isso é altamente condenável. Aproveito essa oportunidade para aconselhar os colegas para, se caso vejam situações desse tipo, orientar os colegas a reformar essa conduta antes que acabe se tornando um ilícito ético a ser apurado. Em relação à questão do funcionário, a questão de não aceitar atestado de médico do hospital, ter que ir para outro lugar, aí entra naquela questão que eu tinha falado a respeito da CLT. O hospital é uma empresa, como outra qualquer. Se o hospital, como empresa, ela tem médicos do trabalho designados especificamente para isso, ela tem direito, para aceitar esse atestado, exigir que isso tenha o aval do médico do trabalho. Se o hospital, empresa, não tem médico do trabalho, ela tem que aceitar o atestado do serviço público que for apresentado para ele. Mas se o hospital tem um médico do trabalho, ele tem o direito a solicitar que esse atestado, ou mesmo o paciente, seja avaliado pelo médico do trabalho antes que seja concedido o abono previsto no referido atestado. Tudo bem? Equipe da FEOSP? Tudo bem, obrigado. Prazer em revê-lo, hein, doutor Sabal? Obrigado. Quero passar também mais outras perguntas também, pessoal, do Hospital Geral de Guarulhos, Sorocaba, Franca, Santa Marcelina, Ourinhos, também pelas equipes que estão ligadas pelo PTV, o Instituto Provisão, Santa Casa de Buritama, Santa Casa de Itapeva, Santa Casa de Santa Mara e Santa Casa de Votuporanga. Se tiverem perguntas, por favor, assinalem à vontade de fazer perguntas. Eu tenho outra pergunta aqui em relação também você orientou a não dar atestado para parentes, né? Uhum. Então, você clarificou isso daí, mas em qual... uma das coisas que a gente às vezes é interpelado é, por exemplo, você ter um problema ortopédico e o atestado é feito por um obstetra, ou então você tem um problema com um paciente ginecológico e o atestado é feito com carimbo de um pediatra. Tem validade, não tem validade? Porque às vezes é questionado que isso não tem validade. Vamos lá. Eu faço, divido essa excelente pergunta também, Sadal. Eu divido essa resposta em dois itens: o aspecto ético e o aspecto legal. Dentro do aspecto ético, na verdade, o ato médico, o ato profissional, ele não é restrito a qualquer médico regularmente habilitado dentro do conselho da sua jurisdição, não é limitado a qualquer procedimento de especialidade. Ou seja, um médico regularmente habilitado pode exercer medicina em qualquer especialidade ou área de atuação. Isso é um direito previsto em lei. Na lei, isso não é... O Código de Ética emana
de algo maior, que é a Lei 3268 de 1957, que prevê a atuação dos conselhos. E nessa é bem discriminado o fato de que qualquer médico regularmente habilitado pode exercer qualquer atividade na medicina. O atestado médico é um ato médico. Como qualquer ato médico, não se pode limitar um atestado por especialidade. E no aspecto legal? No aspecto legal, também é muito taxativo. A lei é muito taxativa em relação ao fato de que o que é exigido para a validade do atestado é tão somente o fato de ser médico regularmente inscrito. Apenas isso. A lei também prevê isso. Tá bom. Eu não sei se tem mais perguntas. Equipe de Piracicaba, Marília, Ourinhos, Santa Marcelina, Franca, Sorocaba, Barretos, Hospital Geral de Guarulhos e as equipes que estão pelo sistema IPTV também, Instituto Provisão, Buritama, Itapeva. Se alguém tiver alguma pergunta, faça a solicitação. Então nós vamos deixar aqui para as considerações finais do Dr. Rodrigo Durante Soares a respeito do atestado médico e também realmente uma orientação para que todos possam acessar o site do CREMESP e lá checar o que é um atestado médico, como pode ser feito, quais as diretrizes para formatar um atestado médico. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite novamente, gostaria de parabenizar novamente a iniciativa do EducaSUS, parabenizar todos os participantes dessa videoconferência pelo esforço em relação à educação continuada, que na verdade nós estamos em horário comercial já, né? Eu sei que é um esforço sobremaneira para todos estarem despendendo esse tempo para melhorar o seu exercício profissional dentro da sua área de atuação. E o grande destaque que eu gostaria de fazer é que nós temos que começar, todos os profissionais de saúde, começar a ter um pouco mais de carinho em relação aos documentos médicos. Não vê-los simplesmente como um depositário de letras. Os documentos médicos são uma extensão do próprio ato médico. Então, por isso, eles devem ter o mesmo carinho, o mesmo cuidado que o próprio ato médico exige. Muitas vezes nós temos isso em relação ao ato médico, acabamos não tendo esse cuidado. E esse cuidado inclui a atenção na hora de confecção, mas inclui também o apreço por estudar a matéria. Eu acho que todo profissional não precisa fazer uma longa revisão sobre o tema, mas pelo menos, como o Sadal colocou, pelo menos as diretrizes, os nortes a respeito do sua principal ferramenta de trabalho, vale a pena estar conhecendo um pouco mais a fundo. Eu acho que esse espaço é uma oportunidade para isso, é mais do que acho que é menos uma aula, mais uma provocação no sentido de fomentar a busca a saber um pouco mais do assunto. E o próprio site do CREMESP, www.cremesp.org.br, tem links justamente para consultas por assuntos, por número de legislações. Tem lá consulta por pareceres, consulta por legislação e assim por diante. Convido a todos a estarem acessando também, além do site da EducaSUS, para estar fomentando essa discussão, esse aprendizado. Queria colocar ainda a equipe de Santa Marcelina, que solicitou para fazer uma pergunta. Bom dia, equipe de Santa Marcelina. Faça a pergunta. A equipe de Santa Marcelina, nós estamos sem o áudio, nós não estamos ouvindo vocês em Santa Marcelina. Por favor, liga o áudio, por favor. Voltar. Santa Marcelina. Nós estamos recolocando o pessoal de Santa Marcelina. Pronto, Santa Marcelina, faça a pergunta. Não sei se melhorou o áudio. Bom dia, tudo bem? Tudo, pode fazer a pergunta. Eu gostaria de saber, em relação aos médicos que trabalham em outras instituições, eles representam um atestado
válido Xerox? Ou eles têm que também apresentar o original a cada instituição? O Xerox do atestado médico, se ele tem validade ou não. Então, porque às vezes o médico ele atende vários hospitais e ele tem um único atestado. Ou o profissional de saúde, de um modo geral, o profissional de saúde trabalha em vários hospitais, né? Seja médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, a gente trabalha em vários hospitais. E aí ele tem um atestado original e levar o Xerox para os outros hospitais, tem validade ou não? Perfeito. O fato, eu só não entendi se a pergunta é ter um formulário pré-determinado ou o paciente tirar um Xerox e levar para... Tirar um Xerox e levar. O Xerox simples é obrigatório aceitar ou tem que ser um Xerox com algum tipo de autenticação? Não, exatamente, porque na verdade é o seguinte, como qualquer documento só goza de fé quando você consegue verificar a autenticidade. Não há como num Xerox simplesmente se atestar a autenticidade. Para isso que existe, na verdade, o Xerox autenticado. O Xerox autenticado é justamente por conta disso, porque uma simples cópia não confere autenticidade em relação ao documento original. O documento original tem autenticidade. Para você conferir a cópia, a autenticidade, é necessário um registro em cartório. E o atestado médico, pela sua importância, é como qualquer outro documento. Voltando para a equipe de Santa Marcelina, eu não sei se foi essa bem a pergunta, se nós entendemos corretamente. Foi isso mesmo. Então, doutor, obrigado pela resposta. Tem mais uma pergunta, por gentileza? Desculpe. Essa pergunta. Bom dia, doutor Rodrigo. Minha dúvida é, a instituição pode pedir a cópia do atendimento anexo ao atestado que foi entregue pelo colaborador ou não? E em caso de acompanhamento, no caso, uma declaração de acompanhamento de criança, eu gostaria de saber se a pessoa, o responsável, tem direito de ficar, por exemplo, a criança pegou passando 5 dias para internar. O responsável ele tem o direito de ficar acompanhando a criança receber o afastamento. Vamos abrir. Pelo que eu entendi, as duas perguntas, uma é, primeiro, em relação de trás para frente, primeiro é um acompanhante de um paciente pediátrico. Vamos estender para o paciente idoso também hoje. O paciente está internado e o acompanhante fica no hospital durante um período aí de 5 dias, 7 dias. Ele fica acompanhando esse paciente internado. Como que é dado depois uma declaração de que o paciente, desse acompanhante, que ele ficou acompanhando nesse período, ou é um atestado de acompanhante? Como é feito esse documento? Na verdade, Sadal, como eu tinha explicado, essa questão de declaração de comparecimento ou atestado de comparecimento não tem nenhuma diferença em termos éticos ou legais. O fato é que é um atestado parcial. Não precisa ter uma formatação pré-definida, no sentido de que tem que conter isso ou não deve conter aquilo. Não tem uma formatação pré-definida. Deve conter a verdade de que a pessoa tal, identificada com o documento X, RG, por exemplo, esteve nesse serviço acompanhando a pessoa Y durante a internação hospitalar, do período de tal a tal. Qual a validade disso? A validade disso é a validade de um atestado parcial. Validade de atestado parcial, que a princípio não está previsto na Lei 409, não está no artigo 409. Entretanto, é o que nós podemos fazer, não há nenhum listo ético ou jurídico em relação à confecção desse atestado parcial, não tem uma formatação pré-definida e a validade desse documento aí vai ser avaliada pelo empregador. Desculpa, voltando para Santa Marcelina, e a outra pergunta que nós não entendemos muito bem pelo áudio. Liga o áudio. Tá bom. E se a gente tiver uma regra na instituição, ele deve entregar a cópia do atendimento ou para o médico. Isso é válido? Não. A gente pedir isso para o colaborador.
Deixa eu ver se eu entendi. Junto com o atestado médico, ir uma cópia do atendimento também. Perfeito. É isso? É isso mesmo? É isso, junto com o atestado vai uma cópia do atendimento. Isso é válido. Isso é válido essa solicitação. Perfeito, com certeza. Na verdade, está previsto, não foi contemplado nessa discussão, mas todo paciente tem direito a requisitar cópias do seu prontuário médico. Todo paciente tem esse direito, solicitar cópias do seu prontuário médico. Em que momento? A qualquer momento. E no caso, o médico perito ou o médico do trabalho, ele pode solicitar cópias do prontuário antes de validar esse atestado? Pode, com certeza. O que ele não pode é simplesmente negar ou reduzir um atestado médico que veio de um ato médico pura e simplesmente, sem qualquer tipo de respaldo. Que respaldo que ele precisa? Um próprio ato médico dele. E dentro do ato médico, ele tem todo o direito de solicitar cópias do prontuário, justamente para averiguar dúvidas. Ele pode solicitar cópias de prontuário, ele pode entrar em contato com o médico assistente que emitiu o atestado. Isso tudo é válido. Pode abrir. Tá ótimo, Santa Maria. Não sei se nós conseguimos responder a tua pergunta. Era essa a dúvida? Tá ótimo. Não, muito obrigada. Não. Quer fazer outra pergunta, Santa Marcelina? Pode fazer outra pergunta? Não, só isso. Tá ótimo, obrigado. Quero agradecer a todas as instituições que participaram do Sistema EducaSUS hoje, com a presença do Dr. Rodrigo Durante Soares, que é conselheiro do CREMESP e falou sobre o atestado médico. Queria lembrá-los que amanhã nós estaremos aqui no EducaSUS falando sobre o tema como elaborar um plano operativo com o senhor Cláudio Galvão, que é assessor de planejamento da Secretaria de Saúde da cidade de São José dos Campos. Tá bom? Então ele vai estar aqui amanhã das 8h30 às 10h, falando sobre como elaborar um plano operativo. Quero agradecer a todos que estão no sistema de EducaSUS, Santa Marcelina, Piracicaba, Marília, Ourinho, Hospital Geral de Guarulhos, a FEOSP, Franca, Sorocaba, Barretos, a Santa Casa de Votuporanga, Santo Amaro, Itapeva, Buritama, Instituto Provisão, que estão todos aqui interligados pelo sistema do EducaSUS. Obrigado a todos e agradeço em especial à Secretaria da Saúde e à Federação dos Hospitais Filantrópicos da FEOSP. Até mais, até amanhã, tchau.